Você sabe quantas plantas são necessárias para manter uma colônia de abelhas sem ferrão bem alimentada, bem desenvolvida? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar exatamente quais são as melhores plantas, quantas plantas você precisa e aonde você precisa plantar para conseguir manter suas colônias fortes, bem desenvolvidas e muito produtivas. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, eu até sentei aqui antes de começar esse vídeo porque realmente eu preciso que você faça uma coisa. Não vai demorar muito tempo, é só você pausar esse vídeo agora, descer um pouquinho, clicar no botãozinho vermelho que dentro tá escrito inscrever-se se você ainda não tiver inscrito no nosso canal e fazer parte dessa comunidade abelhuda que cresce todos os dias. Eu vou esperar você, pode ficar tranquilo que eu tô sentado, eu tô super tranquilo aqui também. E aí, deu certo? Maravilha, então agora a gente pode seguir com o nosso conteúdo. Bora comigo! Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre as plantas para alimentar suas colônias de abelhas sem ferrão é que existe um limite de plantas. Segundo as pesquisas científicas, a gente precisa ter uma média de 100 a 150 plantas por colônia de abelhas sem ferrão para se alimentarem bem. É claro que essas plantas elas podem ser usadas não apenas por uma colônia, e sim por todas as colônias que você mantém no seu meliponário. Então é interessante que a gente mantenha pelo menos 50 plantas por colônia. Mas Gabriel, como é que eu vou arranjar 50 árvores para alimentar as minhas abelhas? Fica tranquilo, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Não importa se o pasto que você tem aí na sua casa é uma grande árvore como esse flamboyant que tá aqui em cima de mim, ou se o pasto que você tem disponível é uma pequenininha planta como essa erva de Santa Luzia que também é pasto e oferece pólen para as abelhas. O que importa é que você tenha 50 plantas diferentes. Não importa o porte da planta, não tem importância se é grande ou se é pequena ou se é média. O que importa é que seja uma planta boa para alimentar suas abelhas. Então não são 50 árvores, não são 50 arbustos e nem 50 plantinhas pequenas. São 50 plantas que alimentam as abelhas. Fechou? Bom, e para você escolher essas 50 plantas, existem 3 pilares que você precisa cumprir. O primeiro desses pilares é o pilar da qualidade. Eu vou chegar numa planta bem legal pra gente explicar sobre a qualidade pra vocês. Vem junto comigo. Bom, e pra falar do pilar de qualidade, eu tô aqui com esse hibisco de jardim, que é uma planta muito conhecida no Brasil todo. Muita gente planta hibisco de jardim pra fazer cercas vivas, pra fechar locais, né? Porque é uma planta muito bonita. Olha só que flores lindas ele tem. Mas se você prestar atenção, chega mais pertinho pra você ver, ó. Nessas anteras aqui, que são as estruturas reprodutoras masculinas do hibisco, onde tem os grãos de pólen, olha só. Quando a gente passa o dedo, olha aqui meu dedo, ó. Fica cheio, ó, de pólen. Só que é um pólen que não é aproveitado pelas abelhas. Então, apesar de muita gente acreditar que essa planta aqui, por ter muito pólen, quando a gente passa a mão, tem algumas variedades que deixam a mão inteira amarela de pozinho, que é o pólen. É um pólen que as abelhas não coletam. Porque não tem vitaminas, não tem a quantidade de aminoácidos, proteínas, não tem a quantidade dos nutrientes necessários nesse pólen para as abelhas alimentarem as suas larvas. E é para isso que serve o pólen dentro das colônias. Portanto, quando a gente tem plantas que, mesmo que pareçam boas, plantadas por perto para alimentar as nossas abelhas, que não são boas de verdade, essas plantas não são úteis. Então, no pilar da qualidade, o nosso pasto não confere. Por isso a qualidade é muito importante, porque ter várias plantas que, mesmo que produzem flores, não são boas flores para as abelhas, vai acabar que não vão conseguir alimentar as suas colônias adequadamente, e você nunca vai ter um bom desenvolvimento com o seu próprio meliponário. Por isso o pilar da qualidade é tão importante. E não é só o hibisco de jardim que entra nessa lista. Tem outras 2 plantas que eu quero mostrar para vocês que também não são tão boas assim, apesar de terem flores bem bonitas. Estou aqui com a Manacá da Serra, que é um outro exemplo de planta que pode ser substituída por plantas melhores, se tratando de alimentação de abelha sem ferrão nativa. O Manacá da Serra ele tem flores muito bonitas e é muito conhecido principalmente em regiões serranas, porém o Manacá da Serra recebe principalmente visita de abelhas nativas solitárias. A gente até mesmo viu um agroclorine coletando alimento nesse manacá aqui, e as abelhas solitárias que visitam ele realmente aproveitam do seu alimento, porém são poucas espécies de abelhas nativas que aproveitam do Manacá da Serra como uma fonte de alimentação, então ele pode ser substituído por outras plantas no quesito qualidade de pasto. E o segundo pilar é a quantidade. Como eu já disse para vocês, é importante a gente manter uma quantidade mínima de 50 plantas por colônia de abelha nativa sem ferrão.
Claro, se você puder, manter entre 100 e 150 é o ideal, mas pelo menos 50 para você conseguir ter um bom resultado com a alimentação das suas próprias colônias, fechou? Agora bora pro terceiro pilar. E sobre a qualidade, uma coisa interessante da gente perceber é que muitas das vezes as melhores plantas para alimentar as nossas abelhas não estão visíveis pra gente. Como assim, Gabriel? Olha só que interessante essa floração dessa árvore que tem aqui na frente de casa, ó. As flores são muito pequenas e quase imperceptíveis. É muito difícil da gente ver uma abelha forrageando nesse tipo de flor aqui, mas as abelhas conseguem enxergar, elas conseguem ver no voo delas aonde estão as flores e elas localizam as melhores para sua coleta. Como nessa planta aqui, a gente encontrou várias abelhas de Jataí, provavelmente das nossas colônias ali do meliponário, coletando néctar nessas pequenas florzinhas, assim como é para muitas outras plantas e muitas outras flores. Por isso mesmo, olhe com atenção as plantas que estão ao seu redor e veja onde as abelhas sem ferrão em volta da sua região estão coletando seu alimento. Muitas das vezes, se você perceber, vai ser em plantas quase imperceptíveis, como essa daqui. Bom, e o terceiro pilar é o pilar da acessibilidade. Júlia, o que você tem a dizer sobre acessibilidade? Que a gente tem que respeitar o raio de voo das abelhas. A gente não tem. voam infinitamente, elas têm um... A gente tem que respeitar o raio de voo das abelhas e cada espécie de abelha sem ferrão tem um raio de voo diferente que você precisa respeitar. Gabriel, qual que é o raio de voo da minha abelha? Bom, vai variar muito. As jataís têm um raio de voo mais curto, entre 500 a 600 metros a partir do meliponário. Já as bugias, as mandaçaias, espécies de grande porte, assim como o porte é maior, o raio de voo também, porque ela tem mais resistência de voo. Então ela vai alcançar até 1,1 km, 1,2 km a partir do seu meliponário. E o que acontece se você não respeita esse raio de voo, mesmo que você tenha ótimas plantas, só que se elas estão a uma grande distância, isso vai fazer com que essas abelhas não consigam aproveitar, porque elas não conseguem alcançar. E é muito importante que você respeite os 3 pilares que a gente acabou de dizer do pasto correto, do pasto de qualidade para suas abelhas. Porque se você tem uma boa quantidade, mas não tem qualidade, o que acontece? Muita planta da mesma espécie não alimenta adequadamente. Se você tem grande qualidade, mas não tem quantidade, 2 plantas boas não são suficiente para alimentar uma colônia ou 2 ou 3, muito menos 5 colônias de abelhas sem ferrão. E se você tem tudo isso, mas não está acessível, não adianta de nada, porque elas não vão conseguir aproveitar. Portanto, cumpra os 3 pilares do pasto correto, que é sucesso para suas abelhas sem ferrão conseguirem coletar o alimento correto para o seu bom desenvolvimento. Para provar que não são só as abelhas que polinizam. Um pé de néspera, né, de ameixa amarela e uma borboleta polinizando, coisa mais linda, hein? Borboletas também são polinizadores muito eficientes. Mas, Gabriel, meu Deus, onde é que eu vou encontrar plantas boas? Quais plantas são boas? Como que eu vou plantar isso? Onde que eu encontro essas sementes, essas mudas? Muito importante, existem muitas pessoas que dão essas desculpas que a Júlia acabou de dar para que não tenha pasto, para que não consiga ter pasto correto para suas abelhas. E é realmente difícil encontrar, né? Existe pouca informação sobre plantas de qualidade e ainda poucos lugares onde a gente consegue adquirir sementes, né? Então, realmente é uma falta aí do mercado. Principalmente se você tiver em uma região mais urbanizada, por exemplo, é complicado de ter plantas de qualidade, até mesmo por conta do espaço. E principalmente porque muita gente apoia o pasto correto em cima de grandes plantas, mas como a gente viu nesse vídeo, na verdade não é bem assim. E é pensando nessas desculpas, pensando nessa dificuldade que muitos de vocês que acompanham a gente já deixaram pra gente nos comentários muitas vezes, que a gente criou um novo kit na nossa loja em Emporiuama. Esse kit se chama Kit Pasto em qualquer lugar, justamente porque a proposta desse kit é fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha o pasto que é necessário para manter as suas próprias colônias de abelhas nativas fortes e bem desenvolvidas. A gente selecionou 10 espécies de plantas que ocorrem na maior parte... 10 espécies de plantas que ocorrem na maior parte do país e que são ótimas plantas para pasto. Tanto grandes árvores, como a gente tem aqui o flamboyant, o pau-formiga, como plantas pequenininhas, como cosmos. A dormideira. Exatamente. Então, são plantas excelentes para todo mundo que quer criar abelhas ou até alimentar as abelhas que ocorrem naturalmente na sua região. E essas sementes que a gente colocou no kit pasto em qualquer lugar, que não é só composto por sementes, elas são selecionadas manualmente para cumprir uma ótima taxa de germinação, ou seja, muitas delas eclodem, realmente se tornam plantas. E o kit pasto em qualquer lugar, com uma proposta aqui, independente da pessoa, independente de onde estiver, ela consiga plantar, além das sementes, acompanha outros itens. Júlia, quais são? O substrato para plantio preparado e perfeito para você germinar as suas sementes, as bandejinhas de germinação para você que mora num apartamento e não tem terra onde colocar. E fala que não tem onde plantar. Que não tem onde colocar, a ferramenta e um manual de cultivo para te ajudar nessa Exatamente, com quantidade de sol, quantidade de água, quanto de rega que você vai fazer,
tudo passo a passo para que você tenha ótimos resultados. E é claro, em pouco tempo, porque são plantas que nascem muito rápido, que são muito resistentes, um pasto correto para manter suas abelhas fortes e bem desenvolvidas. E a gente já está abrindo uma espécie de uma pré-venda, na verdade é uma reserva do kit pasto em qualquer lugar, porque são unidades limitadas, a gente preparou poucas unidades, tem poucas disponíveis, porque é tudo feito com muito carinho para que vocês tenham um pasto correto, para que suas abelhas tenham alimento. Então se você tiver interesse, o link tá aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, para que você já faça a pré-reserva do kit pasto em qualquer lugar. Estamos com uma lista anotando todos os nomes e assim que o kit estiver terminado de montar, liberado, a gente vai entrar em contato com cada um para enviar os seus respectivos kits para vocês plantarem muito, para ter muitas colônias com muito sucesso. Assim a gente consegue semear e realmente nos tornarmos curadores da terra. Exatamente, ó, curadores da terra. Bom, e se você gostou desse vídeo, me resta aqui pedir para você deixar o seu like, porque esse vídeo sim deu um trabalhinho para ser feito. Reconheça o nosso trabalho, deixa o seu like aí. E é claro, se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve para acompanhar cada vez mais vídeos como esse. Fechou? Grande abraço dos maiores abelhudos de todos. E até a próxima. Fui!